E agora aqui vai, ou melhor, aqui vão mais duas perguntas de mestre que vão te ajudar na solução daquilo que você respondeu quando eu falei por que você quer ser uma pessoa melhor. Eu gostaria que você desse uma lidinha nessa resposta, guardasse ela no seu coração e agora respondesse mais essas duas. Olha lá. Primeira pergunta de mestre. Você quer ser uma pessoa melhor porque acredita que conseguirá evoluir mais e contribuir mais, tanto com você quanto com as pessoas? Isso é muito importante, porque quando a gente passa a ser uma pessoa melhor, a gente tem um crescimento pessoal, tem um desenvolvimento pessoal. A gente também passa a contribuir mais com o nosso meio. Claro, você melhorou, em tese tudo tende a melhorar. A gente não está falando aqui em milagres, mas a gente está falando em perspectivas, tá bom? Então, essa é a primeira questão. A segunda pergunta de mestre. Você quer ser uma pessoa melhor porque você acredita que não é bom o suficiente? E é esse ponto que eu gostaria de trabalhar hoje com vocês. Muitas pessoas acreditam que precisam ser melhores porque eles não são bons. Não são bons o suficiente. Não fazem nada direito. Não trabalham direito, não cozinham direito, não lavam direito, arrumam direito, não namoram direito, não casam direito, não, enfim, não fazem nada certo. Não se relaciona bem, não se comunica bem, não tem uma boa saúde, não tem um bom corpo, não tem uma boa inteligência, não tem um bom estudo, enfim, nada é bom. E é aí que eu gostaria que você parasse para refletir se o seu interesse é melhorar em função de uma sensação de insuficiência, de não ser bom o suficiente. Se realmente esse é o seu caso, gostaria que você me dissesse: você quer ser bom para quem? Porque quando a gente tem essa sensação, é porque a gente está se sentindo inadequado. Para quem? Quem é que você quer agradar? Pelo jeito, se você chegou nesse ponto, não é a si mesmo. Não é agradar-se a ponto de evoluir, melhorar e se desenvolver, a ponto de você mesmo reconhecer os seus valores, se parabenizar pelas suas conquistas. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, quando elas querem ser uma pessoa melhor, elas têm essa motivação no outro, em função de atender às expectativas do outro e não recorrer às suas próprias necessidades, aos seus próprios desejos e atender essa gama de questões que ela mesma gostaria de trabalhar. Olha como uma simples questão pode levar a gente para o outro lado do mundo, para o outro lado da gente. Eu digo que a gente tem sempre que estar conectado conosco. Você tem que estar conectado com aquilo que você deseja, com aquilo que você gostaria. E essa conexão com as suas emoções, com os seus sentimentos, vai te ajudar a entender melhor o que está se passando com você. Quando você faz também essa conexão consigo, você também recupera uma conexão de alma, uma conexão da sua alma, do seu corpo espiritual, vamos chamar assim. Há quanto tempo você não entra em contato com a sua alma? Há quanto tempo você não faz alguma coisa de alma?
A alma é uma conexão com o nosso espírito, com o nosso divino. A alma é aquilo que realmente a gente deseja. Então, se você está desconectado de uma forma muito severa, você pode ter dificuldade de fazer essa reconexão. Mas dar o primeiro passo é ir nessa direção. Até rimou. E eu estou aqui hoje para te ajudar a dar esse primeiro passo. Vamos lá. Eu vou explicar para você agora. Vou abrir aqui uma sessão entendendo melhor. Vou até anotar aqui. Entendendo melhor. Eu queria que você entendesse melhor esse processo. Por quê? Na medida que você entende melhor, você passa a olhar para si de uma forma diferente e trabalhar com você esses aspectos que você de repente abandonou. Então, dentro dessa sessão, entendendo melhor, eu quero te dizer uma coisa. Querer ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, uma namorada melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um colega melhor, um chefe melhor, um funcionário melhor, não é se sentir insuficiente para aquilo que você já faz. Se sentir insuficiente é algo que está aí apontando para você um alerta de que algo não está bem com você. Quando você procura algo melhor, não deve ser necessariamente porque você se acha incapaz. Deve ser, aí sim eu vou falar um princípio da neurolinguística para você ajudar o seu cérebro a te dar forças e energia para mudar. Algo que te motive a ser melhor, a se aperfeiçoar. Exemplo, você não está indo bem no trabalho, acha que você deveria se preparar mais para fazer aquela função, de repente você mudou de função ou apareceu uma função mais difícil ou nova, um cargo novo, seja lá o que for. Então, o que te motiva não é a capacidade de se sentir inapto, inexperiente, não. É o desejo de dar conta, de conquistar aquela habilidade e de ser vitorioso no trabalho. Pode parecer bonito do jeito que eu falo, mas na prática é isso que acontece. Quando eu falo com os meus clientes e eles conquistam algo que eles desejavam, melhorando a sua capacidade, o seu desenvolvimento pessoal, eles chegam a essa conclusão de que eles tiveram essa vitória. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa fazer isso para grandes vitórias. As pequenas vitórias vão compondo o nosso dia a dia e vão fazendo o caminho para a gente chegar até o nosso altar de celebração, nosso altar de vitórias. Certo? Então é muito importante que você entenda que o que te motiva a ser melhor deve ser algo bom para você e não ruim para você. Porque senão você mesmo vai desanimar no meio do caminho. Então, voltando ao exemplo. Você quer ser um profissional melhor. Tá? Uma pausinha aqui para água. Pare para pensar. O que você vai conquistar sendo melhor? Se de repente ninguém nem vai perceber no seu trabalho, nem chefe, nem colega, nem nenhum departamento, mas você vai se sentir mais seguro, já é o suficiente. Não precisa ser sempre melhor para os outros. Eu acho que a premissa de ser melhor para você
é a melhor. Então, o que você precisa, aí a gente entraria num outro passo, o que você precisa para ser melhor. Você precisa estudar mais os recursos que você tem no trabalho, você precisa entender melhor o seu próprio trabalho, o trabalho dos outros parceiros que estão correlacionados ao que você faz. Você precisa se relacionar melhor. Aí é outra questão, talvez para outra live, outro momento. O que eu estou colocando aqui é o que te motiva. E estou demonstrando bem claramente para você que você deve estar sempre alinhado com aquilo que vai te fazer bem, não aquilo que te faz se sentir inferior, certo? Então vamos lá para o outro item do entendendo melhor. Eu coloquei aqui uma observação para falar com vocês que eu achei muito interessante. Quando você está aqui nessa live, você quer ser uma pessoa melhor, aliás, falando nisso, manda esse vídeo para alguém que você acredita que gostará de receber e até para aqueles que não gostarão, mas que de repente vão utilizar, compartilhe, curta e comente na descrição do nosso vídeo. Isso tudo faz com que os algoritmos reconheçam a importância desse conteúdo e também distribuam mais. Se você está aqui no YouTube, saiba que eu também tenho um canal no Instagram, elaine.binotto, com muito conteúdo também, com dicas, com posts de orientações rápidas e práticas que você pode aproveitar. Dá uma olhadinha lá e se inscreva. Aproveite se você não se inscreveu, se inscreva agora, ative o sininho de todas as notificações e receba sempre um aviso quando eu estiver por aqui, tá bom? Voltando. Pensar dessa forma não vai te ajudar. Então, pergunta lá. Se você quer se sentir melhor, é porque você está na pior. Então, pensar que você é pouco o suficiente, você é insuficiente, não vai melhorar o seu estado emocional. Vai te deixar pior, sendo que a gente está trabalhando para o melhor. E isso, para o seu cérebro, pode soar confuso. Ele quer melhorar, mas ele está usando mecanismos em que está passando a piorar? Gente, quando você pensa assim, você deixa você pior ainda. Você vai ficar mais triste, mais frustrado e com uma certa sensação de incompetência. Porque, poxa, eu fiz tudo para ficar melhor e não consegui. Se sentir insuficiente, sentir que você não está sendo bom o suficiente, é uma sensação tão ruim que ela vai te jogar para baixo. Mas aí vem as perguntas do pessoal. Mas Elaine, eu estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo desse jeito. Ok, não estou questionando se você está se sentindo desse jeito ou de outro jeito. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, que alimentar esse jeito que você já está se sentindo, que não é bom, vai te deixar pior ainda e vai tirar a sua energia para você melhorar. Parece simples? É. O racional, o pensamento lógico que eu estou montando aqui para vocês, torna tudo simples. Mas na prática, na hora de você realizar uma ação assim, não é tão simples. E por que não é tão simples? Não é tão simples porque isso vai demandar uma atitude que você não teve ainda. E é um outro lado do cérebro que movimenta essa atitude. Pensar algo torna tudo mais simples, pro bem e pro mal. Quando você pensa que você quer fazer algo bom,
aquilo se torna simples, porque você já colocou essa meta, já quantificou, já pensa como é que eu vou atingir isso, qual vai ser o meu objetivo, de que forma eu vou fazer, ok. Na prática, quando você começa a fazer, entra tanta interferência do meio das pessoas, de você mesmo, dos seus próprios pensamentos, que esse fato passa a ser mais complicado do que você imaginava. Mas entenda, eu não estou aqui para ficar culpando os outros pelo que a gente sente na prática. O que eu quero tentar dar conta é do que você pensa quando você vai para a prática. Porque na maioria das vezes quem se derruba é a própria pessoa. Você mesmo se derruba. Porque você, na prática, quando começa a fazer algo e erra, você já começa aquele excesso de crítica. Ai, como sou boa mesmo, mas sou muito burro. Ai, como sou tonta, por que eu não vi isso antes? E isso vai tirar sua energia. A gente acaba sendo o próprio sabotador. Às vezes a gente gosta de achar um culpado para essas situações, né? Essas situações falíveis. Mas a gente não é infalível. Em primeiro lugar, a escolha foi nossa. Até de se relacionar com uma pessoa que pode vir a nos prejudicar. Enquanto a gente não entender que nossas escolhas interferem no nosso desempenho, a gente vai sempre estar achando algo ou alguém para culpar pelo nosso pouco empenho. Tá claro? Ótimo. Depois seria bom você dar uma revisada nessa live para entender melhor e para ter as fichas caindo, sabe? Tem muitas pessoas que falam assim, Elaine, eu ouvi, depois no outro dia eu ouvi de novo, eu comecei de novo a live e aí percebi que tinham coisas que eu não tinha prestado atenção. Isso acontece em várias situações. E eu percebo que na live acontece muito, porque eu vou dando as informações, às vezes a pessoa pega aquela primeira informação, fica pensando, e aí eu continuo falando e ela não dá tanto foco para as outras informações. E quando você revê o mesmo material, você passa a olhar de uma forma diferente, e aí vai descobrindo outras coisas que você não tinha prestado atenção. Certo? Então vamos lá para a nossa sessão Entendendo Melhor. Vou colocar uma outra questão para você entender melhor. Quando você lamenta muito porque você ainda não é uma pessoa boa o suficiente, você não está fazendo aquilo que você gostaria, você poderia ser melhor e não é, você se sente frustrado por essa situação, você acaba criando uma condição bem triste, eu acho até, e prejudicial. Você age com muita dureza e, por que não, muito castigo com você mesmo. Será que você não está repetindo uma atitude que foi do seu pai, ou da sua mãe, ou da sua avó? Será que você não está repetindo algo que te prejudicou lá na infância, ou na sua juventude, ou na adolescência? Só que agora você não tem os culpados, como eu estava falando antes. Você não tem a quem culpar porque a sua mãe não está ao lado, nem o seu pai, ou mesmo se estiver, não foram eles que causaram esse mal-estar em você, ou de repente você começou a pensar bobeira, e daqui a pouco se sentiu mal. Então, isso é algo para você pensar. O quanto que você é duro com você mesmo. O quanto que você
é punitivo com você. Como assim, Elaine, punitivo? O quanto você se bate, o quanto você se machuca, o quanto você se cutuca, se provoca. A gente acha que isso não acontece com a gente, que isso só acontece com os outros, né? Então, um time provoca o outro, uma pessoa da família, um tio provoca, sei lá, uma sobrinha, enfim. A gente só delega essa provocação para o outro. Mas será que você também não incomoda você? Não se provoca? Como é que seria isso? Você fica a todo momento martirizando na cabeça um erro que você cometeu. Um erro que você cometeu. Será que era um erro mesmo? Você já parou para pensar se você tinha condições de fazer melhor aquilo que você fez? Porque se você chegar a essa conclusão, você vai entender que naquele momento você fez o que sabia e vai se dar uma chance para fazer melhor uma próxima vez. Isso tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando aqui, que é você quer ser uma pessoa melhor. Se você quer ser uma pessoa melhor, vou até anotar aqui. Gostei disso aqui que eu vou falar. Você se dá chance para ser melhor? Essa é a minha pergunta. Você se dá chance para ser melhor? Ou será que você sempre fica se criticando quando tenta ser melhor e não consegue? Você precisa dar espaço para você. O corpo, gente, ele tem que se sentir à vontade também para mudar. Você tem que dar uma relaxada. Se você toda hora fica se punindo, se machucando, se martirizando, se culpando por aquilo que fez ou que deixou de fazer, você cria um grau de estresse físico. Você não dá sossego. Sabe quando você às vezes chega do trabalho ou chega de um dia que você nem trabalhou, mas fez inúmeras coisas pequenas, mas bastante coisas, mas estava muito preocupado. E aí você chega à noite e fala assim, eu tô cansado, mas eu tinha tanta coisa para fazer, mas se eu for ver direitinho, nem foi o que eu fiz que me deixou cansada assim. É que eu estava tão preocupada, que eu acabei ficando estressada, me deu dor de cabeça, aí não fiquei bem, aí nem consegui fazer tudo o que eu queria, porque eu vim embora mais cedo. Olha o que a gente faz com a gente. Na medida que você se cutuca de uma forma muito ruim, muito negativa, você tira a sua condição de melhorar, de ser melhor. Porque você vai estar aonde, gente? Aonde você vai estar quando você faz isso? Na pior. No pior. De uma forma pior. Não sei se vocês já fizeram um link, mas o que eu quero dizer é que até para você ficar melhor, você deve trabalhar no melhor. Mas Elaine, se eu tô mal, se eu tô pior, como é que eu vou trabalhar no melhor? É lógico que a gente não vai mudar instantaneamente o nosso estado. Mas você parar de se machucar já vai ser um grande passo para você melhorar.
Ó, tá tudo rimando hoje. Vamos lá? Vou colocar essa frase, coloquem aí também. Parar de se machucar é um grande passo para começar a melhorar. Começar. Eu não vou colocar a melhorar ou a se curar. Se você pensar bem, quando a gente fica se machucando, a gente cria um problema. Muitos criam uma doença. Quantas doenças, se não todas, acontecem pela forma que a gente trata a gente? Ou quase todas. Tem pessoas que já nascem com uma doença. É um pouco diferente. Mas, mesmo você nascendo com uma doença, o quanto que você pode piorar aquela doença de acordo com o comportamento negativo que você tem diante dela. E o quanto você pode melhorar aquela doença se você tiver uma atitude positiva diante dela. São escolhas. Eu conheço uma pessoa que estava doente, tinha vários cálculos, não lembro se eram cálculos renais, cálculos na vesícula. E aí nós fomos conversando sobre um pouco. Eu gosto de fazer essa metafísica, né? Esse lado emocional que interfere no físico, né? E aí eu sempre estou estudando, então eu fui interpretando um pouquinho aquela doença, o que ela sentia, o que ela estava tendo ali. E fui jogando algumas questões, né? Fui comentando outras e fui fazendo esse exercício, né? De pensar sobre. E aí ela foi colocando para fora e foi entendendo melhor o processo. E também ela já era uma pessoa muito dinâmica, muito positiva, isso ajudou. E ao longo desse período que durou, eu lembro, 12 dias, nós fomos trabalhando essas questões que apareceram, né? Porque ia ter que marcar uma cirurgia para tirar essa quantidade de pedras. E ela foi pegar o resultado dos exames, porque já tinha justamente, como é que ela sabia que tinham todas essas pedras? Por um exame que tinha sido feito, e aí detectou, isso apareceu nos exames, e aí que o médico deu essa posição, aí pediu novos exames, sempre assim, né, para dar uma confirmada naquele diagnóstico, ou exames mais profundos, para que isso possa ser avaliado melhor. E quando ela foi pegar o resultado dos exames, depois desses 12 dias, mais ou menos 10, 12 dias, todas as pedras tinham sumido. Isso aqui não é nenhuma mágica, nem um caso de charlatanismo, porque está comprovado. Mesmo que não tivesse, eu acredito que alguns sentimentos, sensações, algumas condições ruins do físico, elas podem ser amenizadas ou curadas de acordo com a nossa atitude. O tempo é que vai variar, né? Não dá pra gente garantir tempo. De nada, aliás, né? Hoje em dia, menos ainda. Tudo passa tão rápido também, mas nesse caso, todas as pedras sumiram. Nem o médico soube explicar, né? Eu vou arriscar alguma coisa, mas não sou médica. Mas acredito que de alguma forma, na medida que ela foi entendendo o processo
e foi se questionando e foi visitando algumas práticas ruins que ela fazia consigo mesma, ela deixou de infernizar o corpo, ela deixou de mandar uma substância química que em excesso pode prejudicar o corpo, pode ser uma adrenalina, um cortisol. Tudo que é em excesso costuma não ser bom. Eu acho que não é bom. O equilíbrio é o ideal. De alguma forma, ela deu um pouco de paz, um pouco de sossego para ela. Talvez isso deu uma baixou, ela relaxou. E relaxando, ela se conectou um pouquinho mais com ela. Eu acho que ela deixou o corpo mais livre, mais tranquilo. E ele respondeu dessa forma: tudo vai depender de como você trata você. Então, querer ser uma pessoa melhor também implica, aí vai a liçãozinha, em você se dar a mão no seu pior. Dê a mão para você no seu pior momento, quando você está mal, quando ninguém está ao seu lado para te dar essa mão. Dê a mão para você. Se você quiser, você mesmo pode. Como é que dá a mão? Ai, agora pirei. Sei lá. Você mesmo pode dar a mão, colocar a mão junto a você e sentir a sua própria força. Às vezes um pequeno gesto assim já muda tudo. E aí eu vou aí para o nosso último item da sessão Entendendo Melhor. Criticar você fará você se sentir pior e distanciará você do melhor. Quem quiser, anote aí. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tende a não se dar a mão. A gente passa a criticar a gente mesmo. Tudo que a gente faz passa a ser uma grande crítica, porque a gente aprendeu assim, a gente aprendeu que quanto mais a gente se critica, mais você está se alertando para não cometer aquele erro. Quanto mais a gente bate em si mesmo, mais a gente aprende. Porque a gente, ou muitos, aprenderam apanhando, ou aprenderam sendo xingados, ou aprenderam sendo criticados. Então, olha essa associação. Para mim, que sempre trabalhei com aprendizagem, com ensino, né, na educação, foi uma conclusão muito triste que eu cheguei. Que o nosso ensino, seja uma educação familiar, às vezes seja uma educação escolar ou formal, ele ainda associa muito a punição, para que você obtenha uma boa aprendizagem. Em casa, ainda a gente associa muito a chinelada, a palmada, o castigo. Não que a gente não tenha que ter limites. Todos nós temos. A criança que não está correspondendo a algo desejado também tem que ter. Ainda mais ela que está aprendendo, né? Está adquirindo conceitos que ela vai usar ao longo da vida. Mas a gente tem que entender que tipo de limite que a gente está dando. A gente está provocando mais dor do que aprendizado? E agora você está repetindo esse modelo com você ou com seus filhos
ou com seu marido, ou com sua esposa, ou com sua família, ou com seu empregado, com seu funcionário, quando eles erram, você provoca mais dor do que aprendizado? Tudo que você faz para o outro, você também faz para você. Então, quando você erra, você se critica muito, se coloca na pior, se bate, fala mal de você, acha que você não está indo bem, mas de uma forma muito pejorativa, de uma forma muito pesada, então você está criando mais dor do que aprendizado. Vamos colocar essa frase também? Quando eu erro, provoco em mim mais dor ou mais aprendizado. Essa daí foi boa. Eu gostei. Isso é para tudo. Isso é para várias situações. Isso é para educação, isso é para o ambiente de trabalho, isso é para o ambiente familiar, isso é para o ambiente social. Isso é para tudo, porque a gente está evoluindo. Por quê? Porque nós queremos ser melhores ou nós queremos contribuir mais e melhor. De que forma isso pode acontecer? De que forma que você vai fazer isso? Aí sim a gente pode escolher. E para finalizar, eu vou colocar aqui um exercício de mestre. Eu gostaria que você fizesse esse exercício essa semana. Professora sem tarefa não combina, né? Toda vez que você tiver esse desejo de querer ser uma pessoa melhor, você vai se perguntar toda vez: preciso melhorar nisso, preciso fazer isso melhor, preciso. Você vai se perguntar: eu estou me sentindo insuficiente ou eu estou bem, mas quero me desenvolver mais? Olha lá, eu estou aqui precisando se melhorar, eu preciso fazer melhor isso, eu preciso melhorar naquilo, ok. Você está se colocando essa questão porque você está nesse momento se sentindo insuficiente, você acha que eu não sou bom o suficiente, ou porque você realmente quer fazer um bem para você e melhorar mais. Isso vai mudar o jogo, isso vai mudar tudo. Essas duas questões vão mostrar para você quem você realmente é. Porque eu acredito nisso, eu acredito no autoconhecimento, eu passei a trabalhar mais o autoconhecimento em todo, sabe, nos últimos, sei lá, ia falar 20 anos, mas acho que mais, eu foco bastante no autoconhecimento, porque eu acredito que isso é uma estrada que vai te levar onde você deseja. Aqui você vai encontrar muito autoconhecimento. Se você gostou dessa live, vamos lá. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho para que você receba as notificações quando eu estiver por aqui. E entenda, quando você entende essas respostas, desse exercício de mestre que eu te passei, você vai entender melhor o que está acontecendo com você. Você vai refletir melhor nesse processo de aceitação de você. Você vai se valorizar melhor também. Porque você passa a olhar mais para você. Eu acho que essa é uma ótima forma de mudar você e de deixar você melhor. Vocês sabem que eu tinha uma cliente que ela sempre falava para mim que gostaria de melhorar.
Ah, eu quero melhorar, eu quero melhorar. Ah, Elaine, não estou bem assim. Ah, estou me sentindo tão mal. E aí fui trabalhando isso com ela. E eu percebi, com o tempo, que ela queria melhorar para o marido dela. Até aí, você querer melhorar, em tese, por princípio, não é ruim. Seja para você, seja para o outro, desde que não seja só para o outro em função disso, como a gente já conversou, né? Esse sentimento de insuficiência e tal. E aí fui entender um pouquinho melhor o que ela queria. É que o marido dela sempre criticava ela, sempre. Nada que ela fazia estava bom. Nada. Nada, nada, nada. E ela foi tendo essa sensação de que ela não prestava. Quando ela entendeu isso, ela chorou muito. E foi uma coisa muito forte para ela. Porque uma pessoa que não presta é uma pessoa imprestável. E o que você faz com um objeto imprestável? Não presta para nada. Você joga no lixo. E olha a loucura. Como ela ainda continuava casada, que casamento não sei se era, né, mas continuava casada, ela ainda era grata pelo marido dela não jogar ela no lixo. Não se separar dela. Porque, imagina, como é que ele conseguia ainda conviver com uma pessoa imprestável como ela? Uma pessoa que nunca fazia nada direito. Que mesmo que ela quisesse ser uma pessoa melhor, ela não conseguia, sempre fazia pior. Isso tudo foi mexendo com a cabeça dela, foi mexendo, mexendo, mexendo. Nossa, como ela sofreu, como ela sofreu. E aí ela foi entendendo aos poucos que o problema não era ela, que o problema realmente era ele. Nem preciso dizer o que aconteceu, né? Demorou um tempo. Não demorou pouco tempo, não. Mas esse processo de consciência demorou um tempo e ela acabou se separando. Se separou ainda com a sensação de que ela gostava mesmo dele, que ele estava sendo quase injustiçado com a separação dela. Mas enfim, contei esse caso para vocês para elucidar, né, o que a gente vem trabalhando e para vocês entenderem que é muito mais comum às vezes o que você está sentindo do que você pensa. Questões assim, problemas assim, eu acho de extrema importância a gente abordar. E eu fiz um e-book que se chama Descubra-se, em 10 páginas, abordando essas ferramentas. Muitas ferramentas que não estão aqui, que eu não falei, estão nesse e-book. Ele é para fazer você refletir, como eu estou trabalhando aqui. Coloquei vários exercícios, dinâmicas, para você entender onde você pode melhorar, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Como é que você pode fazer isso, que eu gosto da dica bem prática. Em todos os capítulos, eu coloquei o meu método, que aí eu vou dividindo em partes. Eu vou colocando o Elaine Explica, que é um pouco entendendo melhor. Eu vou dando algumas dicas, alguns toques para vocês. Eu vou até colocando a moral da história, né? Fazendo uma alusão aí aos livros que sempre traziam essa moral. O que está por trás? No que você está trabalhando? Então, eu acredito que se você topar ir além do que você foi até hoje, você deveria comprar. Porque, além de ser bem simples e prático, eu acredito que isso vai te ajudar a evoluir e de uma forma muito rápida, porque além de você saber o que você precisa fazer, você vai entender o porquê. Como eu explico aqui? Alguns temas que eu abordo tem muito a ver com o que a gente trabalhou hoje, que é a questão do não se culpar,
de focar naquilo que é seu, do medo que vai limitando você, de você aprender a dizer sim, mas também aprender a dizer não para os outros. E aí você olhar para frente. Eu acho que tem muitas coisas ali que podem ser complementares ao que a gente falou hoje. Lógico que lá está mais aprofundado, mais organizado, com uns exercícios bem explicados. Eu acho que isso vai te ajudar muito. E é um e-book rápido de ler. Como eu falei, são 10 páginas. Como um manual que você vai utilizando e de vez em quando você sentir a necessidade ou dificuldade, você retoma e você utiliza novamente. Coloquei um preço bem acessível, R$19,90, e ainda eu vou dar um bônus aí para você. Se você não gostou, eu devolvo o seu dinheiro, mas não recolho o seu e-book. Eu vou deixar ele com você, porque eu acredito que em algum momento ele vai ser útil para aquilo que você está precisando. Aposte. Você vai encontrar o link desse e-book aqui nos comentários, né, desse vídeo. Você vai encontrar também no meu Instagram, elaine.binotto, e aí você pode acessar e fazer uma compra rápida online. Eu gostaria de saber se você curtiu. Se você curtiu, curte, ativa o sininho, deixe o seu comentário e continue por aqui, porque aí você vai ser notificado dos meus próximos conteúdos. Eu creio que a gente vai se dar bem e vai ter uma longa jornada juntos, uma jornada de crescimento, onde você vai ser uma pessoa cada vez melhor. Gratidão.